E aí, pessoal, tudo bem? Eduardo Tolentino aqui, repórter nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos FM, acompanhando os jogos do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. E vamos tentar conversar sobre essas últimas 24 horas movimentadíssimas no Alviverde Campineiro. O Guarani demitiu Humberto Loser do comando depois de 6 jogos, 4 derrotas, uma vitória e um empate, e um tabu de quase 5 meses sem vencer, jogando dentro de casa. A última vitória do Guarani em casa foi no dia 30 de setembro contra o Novo Horizontino, ainda pela Série B. E aí um desgaste foi se criando, até que se tornou insustentável e o cargo do Humberto Loser foi quem pagou o pato. O Guarani, ele mostrou em determinado momento da competição que tinha potencial para brigar, que seja pela vaga no mata-mata ou pelo menos para ser um time competitivo, mas esse potencial ele logo foi morrendo, né? Depois de perder do Corinthians, jogando razoavelmente bem e deixando uma boa impressão, e depois do empate por 0-0 com o São Bernardo, mostrou que poderia ainda ser um time a chegar no Paulistão. E aí o jogo contra o Ituano explode a torcida do Guarani, 3-0 lá dentro. Humberto Louser, naquele momento, era tratado como um gênio da bola, um revolucionário contemporâneo. E o caminhão tá fazendo um favor de fazer um barulhão aqui. E aí, a quarta rodada, Guarani contra Mirassol, um grande baque pro torcedor do Guarani, porque ali se esperava uma sequência do que aconteceu em Itu. O Guarani voltar a vencer dentro de casa, como se espera de um time que quer brigar para se classificar, e acontece o que aconteceu. O Mirassol sai na frente logo no começo, o Guarani faz 2 gols de bola parada, coisa que o Guarani treinou durante a semana, vira o jogo, e aí perde o Heitor por cãibra. O Diogo Matheus já estava fora, cortado pela lesão na estreia, e aí não tinha mais lateral direito no banco. Resultado, o Loser colocou o João Vitor para fazer aquela função, e os 2 gols, não coincidentemente, saíram daquele lado. 3-2 para o Mirassol, virada, num cenário muito parecido com o que foi a Série B do ano passado, né? Tá muito vivo ainda na memória do torcedor do Guarani a forma como aquele acesso se despedaçou, né? Foi por água abaixo, exatamente o mesmo cenário, né? O Guarani mostra que pode ganhar, se impõe em certos momentos do jogo, joga um bom futebol e aí cai de produção, acaba deixando o adversário crescer, diminui muito a intensidade da marcação e vê o adversário vencer o jogo. Isso aconteceu bastante na reta final da Série B, em que o Guarani tinha chance de subir e acabou perdendo jogos que não se pode perder. Como, por exemplo, para o Botafogo de Ribeirão Preto, que já não brigava por mais quase nada, e para o ABC já rebaixado, o Londrina praticamente rebaixado também, o Guarani empatou por 0-0. Foram jogos cruéis e a impressão que fica no torcedor dentro da arquibancada, o torcedor na arquibancada, é que ele tá dentro de um loop infinito, um filme que fica se repetindo, e aí ele atribui isso, claro, sempre, né, aqui no Brasil, se atribui ao treinador. E aí ficou insustentável, já era um desgaste que vinha da Série B, e pouco antes de completar 8 meses no cargo, o Humberto Loser foi demitido depois de 6 rodadas no Campeonato Paulista, 3 derrotas consecutivas para Mirassol, Santos e Inter de Limeira. Contra a Inter de Limeira, o Guarani começou jogando bem. Reestreia do Regis como titular, na minha opinião, ele foi o melhor em campo. Gostei do jogo do Regis, era um Regis que eu não tinha visto em 2023 e mais parecido com o Regis de 2022. É claro, ele ainda não está nas condições plenas e máximas que ele pode ter,
mas ele já conseguiu contribuir muito com passes importantíssimos, colocando o jogador na cara do gol, como foi aquela do João Vitor, que poderia ter definido o jogo, mas aí num claro sinal de desconfiança, de ansiedade, o João Vitor acabou errando o domínio e desperdiçou o que poderia ser uma grande chance. Ali foi um passe excepcional do Regis, de primeira. Ali é coisa para quem tem mesmo uma visão de jogo diferente. Mas enfim, a herança que o Humberto Louser deixa pro próximo treinador que chegar, o Guarani ainda não anunciou seu substituto, é um time muito irregular, né? É um time muito irregular, que finaliza muito mal. O Guarani ele tem 22 finalizações certas de 76 tentadas. A porcentagem disso é 29%, a terceira pior do Campeonato Paulista. Só perde para Botafogo de Ribeirão e Corinthians, que conseguem finalizar ainda pior que isso. Mas a taxa de finalizações certas é baixíssima. É um ataque pouquíssimo efetivo. Uma jogada que o Guarani tenta muito são os cruzamentos. O Guarani é o terceiro time que mais cruza no Campeonato Paulista. E ele tem uma taxa de 19%. É a quarta pior. São 28 cruzamentos certos de 147. É como se fosse assim, a cada 6 cruzamentos, o Guarani acerta um. O Mike. O Mike é um jogador que cresceu muito no Guarani. Quando ele chegou, ele assumiu a posição na lateral esquerda. Esse ano, ele mostrou que tem muito a contribuir ainda, mas ele tem pecado em algumas situações. O Mike ele é muito usado na saída de bola. E ele é o jogador que mais erra passe no Campeonato Paulista, depois dessas 6 primeiras rodadas, com 45 erros de passe. E isso acaba atrapalhando, né, a construção. O Derek, por outro lado, é o jogador que mais finaliza no Campeonato Paulista, com 22 finalizações. E dessas, ele só acertou no gol 6. Então isso é uma clara demonstração de que o ataque do Guarani ele não está sabendo encontrar o caminho certo para poder fazer os gols. A construção de jogadas até funcionou contra a Inter de Limeira, por exemplo. Funcionou pouco contra o São Bernardo, quase nada contra o Santos. E contra a Inter de Limeira funcionou sim. O Regis conseguiu colocar João Vitor em situação boa de gol. O Reinaldo, no primeiro tempo, naquele lance que o Guarani pediu pênalti. Boas oportunidades de cabeça em escanteios, bola parada. Algumas finalizações de fora, do próprio Regis, uma do Camacho. Mas a pontaria é um problema seríssimo no Guarani, né? Os cruzamentos, que são uma arma muito comum desse time, principalmente porque tem lá dentro da área Bruno Mendes e Derek jogando juntos, né? O quarto pior cruzador do Campeonato Paulista. São 2 jogadores do Guarani, na verdade, empatados. O Reinaldo e o Mike. O Reinaldo acertou 5 de 24 e o Mike acertou 4 de 24 cruzamentos tentados. É um número baixíssimo. E também outra demonstração de que na hora de definir a jogada, na última ação ofensiva, para, de fato, fazer a ação de gol, o Guarani peca muito, repetidas vezes, e aí não consegue vencer os jogos. O Guarani contra a Inter deu 17 finalizações e 3 no gol. Venceu 37 duelos, sejam eles por baixo ou por cima. E a Inter venceu 49. Em média, o Guarani vence menos duelos do que o seu adversário no Campeonato Paulista. O que é outro problema. Apesar de ter os 2 jogadores que mais desarmam no Paulistão, Camacho e Heitor, com 13, eles estão empatados com o João Schmidt do Santos e o Felipinho da Ponte, que agora vai para o Atlético Paranaense. Apesar de ter esses 2 jogadores contribuindo muito com desarmes, o Guarani ele ainda perde muito
muito duelo, dividida ou disputa de cabeça. E isso atrapalha o segmento das jogadas, atrapalha a quebra de jogadas do adversário e deixa o time, ao mesmo tempo, exposto e pouco produtivo. Então, isso é uma questão que o próximo treinador do Guarani vai ter que trabalhar. Outra preocupação grande para o Guarani daqui para frente. Pouco depois de anunciar a demissão do Humberto Louser, o Guarani veio a público informar que o Bruno Mendes rompeu o tendão de Aquiles, uma das piores lesões para um jogador de futebol e para qualquer um que não seja jogador de futebol, e estimou o prazo de 6 meses de recuperação. Então ele está fora do Campeonato Paulista, deve voltar lá no meio da Série B. Preocupante demais, né? Porque o Guarani fez 5 gols, salvo engano, no Campeonato Paulista. 2 foram dele e 1 foi com assistência dele. Foram 3 participações diretas em mais da metade dos gols do Guarani. É um jogador importante que consegue fazer o pivô, segurar ali a bola entre os zagueiros e brigar de cabeça, que é uma característica do Bruno. Perde então esse jogador e o movimento natural é o retorno do Derek para a posição central do ataque, né? Ele foi deslocado essa temporada para a ponta pelo Humberto Louser, acredito até que pela queda de rendimento do João Vitor. Então o Derek foi deslocado para a ponta e o Reinaldo fazendo a outra. Eu imagino que agora, sem o Bruno Mendes, o Guarani deve jogar com o Derek na frente, no meio, o Reinaldo em uma ponta e possivelmente o retorno do João Vitor para o time titular. Porque o João, apesar de ter perdido a vaga de titular, ele é mais ou menos ali o primeiro a entrar, o segundo a entrar no segundo tempo. Outra opção, se o Humberto Louser quiser... Humberto Louser não, o próximo treinador, ele pode também apostar no Pablo Tomás e ele pode, por que não, apostar no menino Rafael Freitas, que disputou muito bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Guarani, fez 3 gols em 4 jogos, já tem experiência no profissional. O Mozart havia subido ele pro profissional, acho que ainda em 2022. Um menino bom, tem treinado bem. Eu acompanhei um treino do Guarani na terça-feira, foi aberto à imprensa, e ele foi muito bem, fez gol de direita, de esquerda, um jogador de uma capacidade física impressionante, de arranque, de explosão, de mano a mano, e pode contribuir, mas se o treinador que chegar a entender que ele ainda não está pronto para ser o titular e substituir o Bruno Mendes, eu imagino que seja o Reinaldo, o João Vitor, que volta a ser titular. Tem também a opção do Iago Teles, mas essa eu já acho que não vai ser o escolhido, até porque o Iago Teles nem relacionado foi na partida contra a Inter de Limeira. E tem também o Marlon, que inclusive fez a lateral direita com a saída do Heitor contra a Inter de Limeira. Como eu já falei, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no João Vitor. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, então dá uma moral pra mim e deixa aí o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, porque em breve eu planejo voltar aqui fazendo vídeos como esse. Deixe seu comentário, sua sugestão, que você gostou, que você não gostou, a sua opinião. Quem você quer que seja o novo técnico do Guarani daqui pra frente, o que você acha que tá faltando pro time voltar a vencer. E é isso aí. Obrigado pra você que assistiu esse vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.